estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação, aula de Física comigo, professora Suzana Apolinário. E a nossa aula hoje vai ser muito especial. Nós falaremos sobre as máquinas térmicas, aplicações. Porque em sala de aula com seu professor, você já conheceu os conceitos envolvidos no estudo das máquinas térmicas, da termodinâmica. Hoje eu trago para vocês aplicações dessas máquinas, aplicações do nosso cotidiano, que estão aí nas ruas, circulando nos carros populares. O motor de combustão interna, que é um exemplo. Então, nós iremos lá para o Cefet para verem como funciona essa máquina térmica. Vamos? Mais uma vez, o Se Liga na Educação está aqui no Cefet MG para uma aula interativa no Laboratório de Física Experimental. Então, venha comigo! Quem nos recebe é o professor Francisco Pazini. Ele é professor na instituição e responsável pelos laboratórios do ensino médio. Muito obrigada, professor. Ô, professora Suzana, eu que agradeço. É uma honra poder contribuir com o programa e falar um pouquinho a respeito de física e de educação com vocês. Que ótimo! Bom, o assunto da nossa aula, então, é máquinas térmicas. E como eu já fiz lá na introdução no estúdio, vou relembrar aqui o conceito. O que são máquinas térmicas? São dispositivos que, operando em ciclos, convertem o calor em trabalho mecânico. A máquina térmica, ela retira calor de uma fonte quente, parte desse calor é transformada em trabalho e a outra parte do calor ela rejeita para uma fonte fria. Bom, eu também já mostrei que é possível a conversão do calor em trabalho e existem inclusive aplicações tecnológicas para isso. Professor, pode nos exemplificar? Aí, professora Suzana, veja bem, quando você pega, né, um botijão explodindo, isso é transformação de calor em trabalho, só que é algo descontrolado. Então, o objetivo das máquinas térmicas, como você disse, que é trabalhar em ciclo, é eu fazer uma explosão controlada, de modo que eu possa aproveitar, na medida do possível, essa energia do calor na forma de um trabalho útil. Então, por exemplo, na nossa casa, na cozinha, nós temos lá uma geladeira, é uma máquina térmica, ela opera em ciclos. Inclusive, quando tem pouco barulho dentro da cozinha, você percebe direitinho os momentos que ela arma e desarma. Sim. São exatamente os ciclos que estão iniciando e finalizando, no caso da geladeira, que é uma máquina térmica. E outra máquina térmica muito conhecida é a chamada máquina a vapor de Watt. A máquina de Watt. Foi revolucionária, inclusive, Exatamente. Né? Quer dizer, a máquina a vapor de Watt, ela tem uma importância enorme na história, né, da humanidade, porque ela é um marco do que a gente chama da primeira revolução industrial. Lá no século XVIII. Isso. E aí, quer dizer, o que a máquina a vapor faz de Watt? Ela transforma essa energia, né, essa água que fervia e que era direcionada em alta velocidade para as pás, né? Então eu estou transformando o calor
em energia mecânica. E eu aproveito esse movimento das pás. Originalmente era para bombear a água lá das minas de carvão, mas depois isso foi aplicado, né, foi levado para diversos tipos de situação que, vamos dizer assim, o nosso mundo moderno hoje, você não consegue pensar ele sem uma máquina. Desde o século XVIII, as máquinas térmicas têm sido aprimoradas. E com o passar do tempo, surgiram modelos mais eficientes, como, por exemplo, os motores de combustão interna, cujos primeiros modelos surgiram a partir do século XX. O motor de combustão interna utiliza o combustível para gerar calor, e esse calor é então transformado em trabalho mecânico. O professor Pazini trouxe um modelo para explicar o funcionamento do motor de combustão interna. Por gentileza, professor, pode nos explicar? Claro, professora Suzana. Veja bem, isso daqui é um motor que foi cortado nas oficinas da engenharia mecânica para fim didático. Então, é um motor real. Foi tirado do carro e foram feitos vários cortes para poder entender todo o sistema de funcionamento dele. Nós aqui vamos nos limitar a estudar com um pouquinho mais de detalhe, a explicar um pouco mais de detalhe o funcionamento dessa parte aqui, que é chamado o cilindro de combustão. Nesse ponto aqui, como você disse, é que ocorre todo o processo, o principal processo do motor de combustão. Então veja bem, para falar em combustão, a gente precisa de um combustível, um comburente e uma ignição. Então, o combustível pode ser o álcool, a gasolina, o gás, o diesel, e o comburente é o ar, o oxigênio do ar. E agora, não adianta você misturar gasolina com ar, que isso espontaneamente não vai explodir. Então, nós precisamos de uma energia de ativação para isso. Esse tipo de motor usa essa peça aqui, ó, para poder disparar, para poder dar ignição. Ela provoca uma faísca. Isso aqui é chamado de vela do motor. E ela fica nessa parte do motor aqui, ó. Então, vamos voltar aqui para a câmara de combustão, que é onde tudo acontece. Veja bem, foi pintado aqui, ó, de azul o duto, a condução de onde vem a mistura da gasolina com ar, ou álcool com ar, ou gás com ar. Então o combustível vem por esse caminho. Chega aqui, tem uma porta, essa porta é chamada de válvula. Repara que ela está fechada, a nossa câmera está aqui em cima. Então o que acontece? Na hora que está chegando a gasolina com ar, aquela porta ela vai se abrir, observa que ela abre e ao mesmo tempo que ela abre, cria-se um espaço aqui em cima. Lembrando que isso daqui foi cortado, então no motor original isso está tudo fechado. Então na hora que essa peça desce, ela chupa, ela puxa, ela aspira o combustível com ar para o interior dessa câmara. Então agora nós temos aqui o combustível mais o oxigênio. Repara que a porta ali ainda está aberta. Se ela continuar aberta, esse combustível vai sair. Então o que acontece? No próximo, ó, repara que à medida que o cilindro for subindo, a válvula de entrada ela se fecha. Então nós temos aqui dentro preso agora o combustível com oxigênio. E o cilindro, ele começa a subir. Repara que ele sobe e ele vai comprimindo o combustível com oxigênio. Então nós temos aqui a gasolina com oxigênio com pressão alta. No momento que essa peça chega no ponto mais alto, a nossa vela, que está aqui dentro, ela vai então disparar a faísca. Ora, se eu tenho
combustível, comburente e faísca, vai ocorrer aqui uma explosão. Igual, lembra quando nós falamos do nosso botijão de gás, que explodia? Ocorre aqui uma explosão. Essa explosão vai empurrar naturalmente, de maneira forçada, com grande pressão, essa peça aqui para baixo. É a hora que eu tenho a transformação do calor em trabalho, que você mencionou no início da aula. Então, essa peça empurrada para baixo, isso vai gerar um movimento das partes do carro, esse movimento vai ser levado até a roda. E detalhe, repara que aqui dentro agora nós temos fumaça, que a gasolina ela pegou fogo. Essa fumaça tem que sair daqui, porque como você disse, esse motor é cíclico. Então o que vai acontecer? A fumaça está presa aqui dentro. Vai abrir então uma outra válvula, que é chamada válvula de exaustão. Ó, a válvula agora se abre, repara que o cilindro está subindo, então toda aquela fumaça que está aqui, ela vai sair por um duto, ó, saiu, repara que ela permanece aberta, isso daqui vai lá para o cano de descarga e é jogado no ambiente. Então o que nós temos agora? Essa válvula agora ela vai fechar porque o ciclo vai recomeçar todo. Ó, a válvula agora se fecha e começa todo o movimento novamente. Esse cilindro desce, aspira o combustível, comprime o combustível. Por isso que esse motor ele é chamado motor de 4 tempos. Ele aspira, comprime, explode e eu tenho a exaustão. Motor de 4 tempos. É o motor mais comum que nós temos nos veículos nossos aí. Tem motor que são de 2 tempos, mas o mais comum é esse de 4 tempos. Como você mesmo lembrou, isso daqui tudo gera calor. Então eu tenho que ter um sistema para resfriar isso. Se você observar os cortes aqui, ó, esses cortes são por onde circula a água. Essa água absorve esse calor, leva para a parte externa do motor e isso é jogado no ambiente. Então essa é a fonte fria, para onde está liberado o restante do calor que não foi convertido em trabalho. Exatamente. Agora, só para a gente identificar, onde seria então a fonte quente, a explosão? Isso, a fonte quente vem da energia térmica gerada pela queima dos gases. Né? No caso, o vapor de gasolina ou vapor de álcool. Atualmente, a maioria dos carros são equipados com motores de combustão interna. Sim. Mas não precisa nem de relembrar o grande problema ambiental que esses motores causam. Então, lentamente, a indústria vai substituir esses motores por motores elétricos. Como nós sabemos, o rendimento de uma máquina térmica é, em geral, muito baixo. E eu cito aqui, inclusive, a segunda lei da termodinâmica, que nos diz que é impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, converta 100% do calor retirado da fonte quente em trabalho. Então, nós temos um exemplo de uma máquina com baixo rendimento. Professor, o que podemos falar então dos novos motores que vão substituir o motor de combustão interna? Pois é, professora Suzana, esse motor de combustão interna, vamos pensar em dinheiro, que ajuda muito. Cada R$100 que a gente coloca de gasolina, de combustível no motor desse, só R$30, R$35 viram realmente movimento. Então, o rendimento do motor como esse é em torno de 30% a 35%. Os motores elétricos que vão substituir, né, os motores dos carros, o rendimento de um motor elétrico é em torno de 90%. Muito maior do que esse. Isso. Então, vamos ver o princípio de funcionamento de um motor elétrico? Vamos lá. Lembrando que o motor elétrico não é uma máquina térmica, portanto, o seu rendimento é muito maior. Professor,
qual o princípio de funcionamento do motor elétrico? Professora Suzana, o motor elétrico ele é baseado num princípio que toda vez que nós temos a corrente elétrica passando num fio condutor, se esse fio estiver imerso num campo magnético, então aqui embaixo nós temos um ímã, e aqui nessa parte superior nós temos os fios elétricos que serão percorridos por uma corrente elétrica. Então, quando eu tenho corrente elétrica que está passando no fio e isso está imerso num campo magnético, aparece uma força. E essa força é que faz essa peça central chamada de rotor girar. Vamos ligar para poder ver? Então, o princípio é o eletromagnetismo. Exatamente. Vamos ligar sim para a gente ver. Então eu tenho que ter uma fonte para isso, uma bateria. Então certo? seria a bateria a fonte da corrente elétrica. Então olha lá, ó. Aí o motor funciona. Ele precisa de combustível? Pois é, não tem almoço grátis, Sim. né? Sempre tem um custo. No caso do motor de combustão interna, é a gasolina, o álcool, o gás, o querosene, tá certo? No caso do motor elétrico, que nós já vimos que tem uma eficiência de quase 90%, ou acima de 90%, comparado com outro que era 30%, 35%, eu preciso de algo que coloque os elétrons que estão no fio em movimento. Então, a bateria, a função da bateria é essa, que é o grande problema hoje em dia de trocar os motores de combustão interna para os motores elétricos, porque as baterias ainda são grandes, ou seja, volumosas, pesadas, tá certo? E o custo alto. Então, existe hoje em dia uma pesquisa muito grande para procurar aumentar a eficiência das baterias. E com relação às vantagens e desvantagens do motor elétrico em comparação com o motor de combustão interna? Bom, as desvantagens do motor de combustão interna a gente conhece bem. Sim. Primeiro, a questão, eu preciso explorar o petróleo, tirar o petróleo, beneficiar o petróleo. Aí tem uma série de problemas ambientais aí nesse processo. Depois, você deve estar lembrado que depois da explosão, esse resíduo ele é jogado no ambiente. Poluição. Poluição ambiental. Também tem uma série de consequências com esse procedimento. Então, eu preciso de o quê? Uma bateria para poder provocar esse movimento. E aí é que vem o problema ambiental. Quer dizer, as baterias, quais materiais são feitos essa bateria? O que vai ser feito com essa bateria depois que ela terminar a vida útil? Como que isso vai ser reciclado, armazenado? Então, muito provavelmente, esses contras nós vamos ver mais para frente aí. Vamos continuar pesquisando. E agora chegamos ao final da nossa aula e eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Pazini e contar uma coisa para vocês. Ele foi meu professor no ensino médio e agora para mim está sendo uma honra dividir essa aula com ele. Esse é o exemplo assim, de como um professor pode inspirar o seu aluno, né? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Suzana, a oportunidade aí da gente reencontrar e dividir um pouquinho a nossa conversa sobre ciência aí. Isso, foi muito bom. E então, nós voltaremos ao estúdio para a conclusão desta aula. Vejo vocês lá. Bom, como vocês viram, eu não consegui conter a emoção de reencontrar um professor. E nesta aula, o meu objetivo era este: mostrar aplicações do cotidiano sobre as máquinas térmicas. Para vocês que acompanharam a minha aula, deixo aqui o meu muito obrigada e eu vejo vocês na próxima.